Olá, queridos, estamos aqui para o nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Extrairemos hoje mais uma vez do nosso livro devocional. E hoje, cuidado com o que você promete a Deus. É a história de Guilherme Miller. Como nós sabemos, Guilherme Miller tem uma grande participação, foi o mentor de um movimento que explodiu nos Estados Unidos, anunciou a volta de Cristo em 1844, e o resultado de todo aquele movimento é o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas o fato interessante que tem a ver com o nosso tema é que quando Guilherme Miller começou a estudar o livro de Daniel, ele teve uma forte impressão de que ele precisava comunicar aquilo para as pessoas. Quanto mais ele estudava, mais convicto ele estava da necessidade de compartilhar o que ele estava aprendendo, descobrindo na palavra de Deus. Mas ele sempre reprimia esse desejo, e quanto mais ele estudava, mais ele se sentia desafiado a ir e anunciar aos outros. Em 1832, Guilherme Miller estava estudando, muita descoberta havia feito de todas as profecias, e ele sentiu de forma bem direta Deus dizendo para ele: Miller, você precisa falar isso para as pessoas. E ele usou a desculpa de que, Senhor, eu não sei falar, portanto, não posso ir. Depois ele usou outro argumento: Senhor, comunique isso a um pastor, que ele possa então comunicar isso aos outros. Ou seja, lançar a responsabilidade daquilo sobre um pastor, para que ele pudesse ser o porta-voz dessa mensagem. E finalmente, Deus o incomodou tanto, mas tanto mesmo, que ele não teve outra alternativa a não ser prometer a Deus. E ele fez a seguinte promessa: se alguém vier à minha casa e me pedir que vá falar sobre isso, eu irei. Depois desta promessa a Deus, ele ficou aliviado, pensando assim: isso jamais acontecerá. Um homem de 50 anos que nunca pregou na igreja não pode ser convidado por alguém para pregar. Acontece que, meia hora depois, alguém batia a porta de Guilherme Miller para convidá-lo para pregar no domingo seguinte na sua igreja. Guilherme Miller ficou revoltado com isso. Diz a história que ele saiu para um bosque que havia atrás da casa dele, e ali durante 1 hora ele lutou com Deus firmemente, relutante, mas como ele era um homem de palavra, não poderia mais se furtar, porque ele havia prometido: se alguém vier à minha casa me convidar para falar, eu falarei. Depois de 1 hora de luta, Guilherme Miller voltou e disse para o seu sobrinho que estava ali: eu irei pregar. A partir daquela primeira pregação, foi a explosão do movimento millerita, que se espalhou por toda a América e em alguns outros países do mundo. E qual é a lição? A lição é exatamente esta: cuidado com o que você prometer a Deus. Ora, se você promete algo a Deus, não cumpra, não demore em cumprir, a Bíblia diz. Guilherme Miller prometeu: se alguém me convidar para pregar, eu pregarei. E Deus cobrou essa promessa de Guilherme Miller. Não sei qual foi a promessa que você fez a Deus, mas se você fez, não esqueça de uma coisa: Deus cobrará o cumprimento dessa promessa. Se você não está disposto a cumprir algo para Deus, então não prometa. Porque se você prometer, ele certamente vai buscar a resposta da proposta, da promessa que você fez. Pense nisso antes de prometer alguma coisa a Deus, e que se você porventura prometeu, cumpra. Deus está esperando a sua resposta. Que Deus te abençoe.